Sejam bem-vindos ao Tira Dúvidas do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Daisson Jardim, de Biologia. Claro que vocês já arrumaram o caderno, vão prestar muita atenção, porque é importante o assunto que nós vamos ver agora. Vejam aí, na nossa aula 5 de Biologia, Célula, Célula Minha. Nessa aula 5, os objetos de conhecimento serão aí sobre células, níveis de organização dos seres vivos, teoria celular, tipos de células procariontes e eucariontes. Vamos lá agora tirar essa dúvida. Onde está a minha célula? Todo dia, quando vocês se olham no espelho, que vocês ficam ali analisando a beleza de vocês, saibam que lá dentro do corpo de vocês é que estão as células, mas onde elas estão, né? Vocês devem pensar isso todo dia. Então, nisso, você tem aí que refletir a localização no nosso organismo das estruturas celulares. E é essa dúvida aí que eu trouxe para vocês. Fiquem aí refletindo um pouco, analisando sobre essa pergunta aí. Onde está a minha célula? Vocês agora já refletiram, né? Tiveram tempo aí para refletir sobre a pergunta que eu deixei para vocês, onde está a minha célula? E nós vamos iniciar aí essa explicação sobre os níveis de organização celular. Lembrem vocês que existe uma complexidade, né, das estruturas celulares que estão no nosso organismo. Inicialmente, tem a célula. Né? Esta célula ela é a menor unidade funcional e estrutural de todo ser vivo. E o conjunto de células vão formar os tecidos, tá bom? O conjunto de tecidos vão formar os órgãos, o conjunto de órgãos vão formar os vários sistemas do nosso corpo, e estes vários sistemas é que vão formar o indivíduo, o nosso organismo. Então, vamos aí relembrar que lá as células, o conjunto delas, dessas várias células, vão formar tecidos. Imaginem vocês exemplos de tecido adiposo, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso. Esses vários tecidos vão formar vários outros órgãos, né? Órgãos, que exemplos? Como pulmões, como o coração, como os rins, como o estômago. Né? Esses vários órgãos vão formar os sistemas. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório e outros também, até que o conjunto de todos os sistemas do organismo vão formar o indivíduo. É importante dizer para vocês que a área da biologia que estuda tudo isso é a citologia. Vejam aí, a citologia ela é o estudo, tá, da unidade microscópica da vida, tá bom? E quem são essas unidades microscópicas da vida? São as células. Essas células, como acabamos de ver nos níveis de organização dos seres vivos, eles estão lá no início dessa complexidade da nossa estrutura, né, celular que existe no organismo. Tá? Mas que para isso, vejam aí que tem a teoria celular. Foi o que trouxe os vários princípios que reafirmam que essa célula é muito importante para o organismo. Vejam aí, a teoria celular afirma que as células são unidades morfológicas e quando eu falo de morfologia, eu estou falando de forma, tá? E funcionais. Aqui eu já estou relacionando
as funções que cada um desses órgãos, desses sistemas, executam, né? Exercem no nosso organismo, tá bom? Então, aqui é importante citar que todos os seres vivos são formados por células. E já vamos ver aqui uma observação, ó. Os vírus, eles não são seres vivos, porque eles não são formados por células. Lembrem disso sempre, tá? Então, já vimos aqui essa primeira princípio da teoria celular. Vamos ver agora o segundo. Todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Então, isso já reafirma, né, que os vírus, como eu citei anteriormente, não fazem parte desse grupo dos seres vivos. Vamos ver aí na sequência que nós temos as células são consideradas a menor unidade da vida. Então, existem seres que são unicelulares, tá? Como as bactérias, e existem os seres pluricelulares, que são formados por várias células. E são responsáveis por atividades essenciais. Saibam vocês, lembrem, né, que vocês, todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo acontecem dentro das células, tá? Elas são consideradas essas atividades essenciais. E novas células se originam, elas se formam a partir de uma célula pré-existente. Isso significa que essas células, quando estão em reprodução, elas vão formar outras células, né? Elas precisam de uma célula anterior para poder se dividir e assim formar outras células e os seres vivos crescerem, tá? Crescer em tamanho, por exemplo, quando nós estamos pequenininhos lá na barriga da mãe, e aí hoje nós estamos do tamanho que nós temos. Então essas células precisam se reproduzir, tá? Elas precisam se dividir. Vejam aí o que é a célula. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, exceto dos vírus. Ela pode ser classificada em dois grandes grupos. Grupos dos seres procariontes, que são os seres primitivos, tá? E os grupos dos seres eucariontes, tá? Eles já têm aí uma célula já com estruturas verdadeiras. Então, nós vamos ver agora a diferença que tem esses dois tipos de células, tá? As células procariontes, que são ali relacionadas aos organismos, aos seres procariontes, né? Como nós estamos vendo aqui, ó, estou circulando. Ele é formado por várias estruturas, cápsula, parede celular, membrana plasmática, lá o DNA que está disperso, olha aqui, ó, ele está disperso no citoplasma dessa célula. E o que caracteriza as células procariontes é a ausência da parede nuclear, não tem o núcleo. Ele só tem lá a estrutura do DNA que está disperso no citoplasma, tá bom? Então, além de outras estruturas, mas o que caracteriza aqui, ó, as células procariontes é esse DNA disperso no citoplasma, tá bom? Ao contrário das células eucariontes, em que eu já vou logo falar a diferença aqui, ó. O que caracteriza as células eucariontes é que elas têm o núcleo. Elas têm lá dentro do núcleo o DNA que está individualizado, que está separado do citoplasma. E, claro, todas as várias organelas citoplasmáticas, também a membrana plasmática, e lá dentro tem o núcleo. Essas são as estruturas que diferenciam, tá, esses dois tipos de células. Mas aí vem uma pergunta, vem aí uma curiosidade para vocês, né? Como foi que ocorreu a descoberta das células? Veja aí. A descoberta da célula, ela vem relacionada à primeira vez que o cientista Robert Hooke viu estruturas, né, e que ele chamou de célula. É daí que vem a palavra célula, né? Ela vem do latim célula, que significa compartimento, tá? Então, foi assim que iniciou a descoberta da célula. Vejam aí que Robert Hooke, né, como vocês estão vendo aí na primeira ilustração, aí depois está vindo aí já exemplos, ó, de tanto uma folha de cortiça,
quanto também uma rolha. E ali estão a árvore, e essa árvore é que é o grande mistério aí daquela época onde o Robert Hooke descobriu a célula. Na casca dessa árvore, né, é que foram encontradas essas estruturas, mas aí é o que nós vamos explicar nessa curiosidade. Vejam aí, olha só, nessa curiosidade, e que você sabia o que é a cortiça, né? Então ela vem de uma planta, que é a chamada Quercus suber, tá? E é uma árvore conhecida como sobreiro, né? Muito cultivada no sul da Europa para a extração da cortiça ou casca, utilizada na produção de rolhas e outros acessórios, tá? Vejam aí que o britânico Robert Hooke, que foi o pesquisador daquela época que descobriu, né, a cortiça, ele usou o microscópio rudimentar lá em 1665, pessoal, para observar que a cortiça era formada por inúmeros compartimentos vazios, que ele denominou de células, como disse, do latim célula, diminutivo para cela. Então, vejam aí que essa parte aí da nossa aula, né, que tem aí uma curiosidade. Então, aí vamos relembrar aquela primeira pergunta que eu falei para vocês no início da nossa aula, né? Onde está a minha célula? Agora vocês já sabem onde podem encontrar, né? Onde elas estão no nosso organismo, tá bom? Então, vamos aí para o checklist do conteúdo. O checklist do conteúdo temos aí, ó. Vamos iniciar relembrando sobre os níveis de organização celular, tá? E lembrando mais uma vez, enfatizando que é aqui que está a diferença das células procariontes, como foi citado, tá? E aqueles organismos que são unicelulares, mas tem os organismos que são eucariontes, né? Tem núcleo verdadeiro e eles são pluricelulares. Então, os pluricelulares já é um conjunto de células que vão formar os tecidos, tá? Esse conjunto de tecidos, imaginem que um ao lado do outro, olha, pode ser tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso, os vários tipos de tecidos que temos. E esses vários tipos, eles estão formando ali órgãos no nosso organismo. Então, um conjunto de tecidos vão formar os órgãos. E aqui pode ser que tipos? Vamos lá. Pode ser o órgão pulmão, pode ser o órgão coração, enfim, os vários órgãos que tem no nosso corpo. O conjunto desses órgãos que têm funções muito parecidas, relacionadas, vão formar os sistemas, tá? Vários sistemas no nosso organismo, como o sistema respiratório, né? Sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema locomotor, sistema urinário, né? Ou excretor, são vários sistemas no nosso organismo e o conjunto deles em funcionamento muito íntimo e relacionado entre si é que vai formar o nosso organismo como um todo, né? Então, isso nós temos aí como complexidade no nosso organismo. Vamos aí para outro assunto que assistimos, que foi sobre as células procariontes e as células eucariontes. Tá? Então, devemos aí, além de saber todas as estruturas, olha, gostaria que vocês enfatizassem no caderno de vocês aí, que estão anotando tudo que eu sei, né? Que vocês tenham em mente cada uma dessas estruturas, né, de cada dessas células, de cada uma dessas duas células. Mas eu gostaria que vocês enfatizassem, prestassem muita atenção, que é aqui, ó, na característica que elas possuem de o DNA não ter o núcleo, que aí é o que caracteriza as células procariontes, ou o DNA está dentro do núcleo, tá? E, no caso, nas células eucariontes, o DNA está aqui dentro, ó, ele está individualizado, separado do citoplasma. Então, é importante fazer essa relação,
né, das características que cada um dos dois tipos de células possuem, para que você aí no seu caderno, você com todas as anotações que você fez, você possa relembrar, além das características que estas duas células, procarionte e células eucariontes, possuem, mas o que diferencia elas, tá? Que é o núcleo, no caso das células eucariontes, tem lá dentro o DNA, e que aí nessa primeira célula, que são as células procariontes, não tem a estrutura núcleo. O DNA fica disperso no citoplasma, por isso elas são chamadas de células primitivas, células procariontes. Então vamos aí para a nossa dica. Anotem aí essas dicas, hein? Anote aí a dica 1, né? O estudo da biologia é repleto de termos e conceitos. É a primeira coisa que eu quero deixar aí para vocês, que são vários termos, às vezes difíceis um pouco de relembrar, mas não é para se assustar, porque isso é a biologia, quer dizer, vem desde as ciências, né? Vocês já viram vários termos e conceitos lá nas ciências e também agora na biologia, né? Então, devemos sim sempre ter que relembrar esses termos e conceitos, tá bom? Contudo, lembre-se que as questões do Enem não exigem que o candidato decore nomes, decore esses termos, esses conceitos e nem as funções, tá? Mas sim que saiba relacioná-los com as situações do cotidiano. E aí é que comento com vocês, né? Quando você se olha no espelho todo dia, você ali está vendo as suas características celulares. Quando você está sentindo alguma dor no organismo, você tem que saber qual é o órgão que você está sentindo aquela dor, qual é o sistema que está relacionado àquela possível alteração de saúde. Então, nós devemos saber indicar no nosso organismo esses vários termos e conceitos e aplicar a situações do dia a dia, porque assim é que vão ser ali solicitados no Enem ou qualquer outro, né, concurso que você faça. Veja aí o Anota aí 2, tá? Foque em compreender o assunto de maneira ampla, entendendo como essas estruturas refletem no funcionamento dos seres vivos, nas relações que estabelecem entre si e no ambiente em que vivem. Então vejam vocês, quando no dia a dia é solicitado que você passe protetor solar, por quê? Porque está tendo uma radiação, uma luz solar muito forte, raios, né, ultravioletas que estão incidindo sobre a pele. Mas a pele é formada por células? Sim. As células são as menores unidades funcionais do nosso organismo, né? E de todo ser vivo. Então, isso é que é relacionar as situações do dia a dia ao ambiente em que vivemos, tá bom? Lembre disso. Vamos aí para o encerramento. Olá, vocês aí que assistiram a nossa aula, né? Gostaram? Espero que tenham gostado aí do tema que nós tratamos neste Tira Dúvida, né? E não esqueça aí de acompanhar as nossas redes sociais aqui do CMEAN, né? @Centro de Mídias _AM, e também marque aí a hashtag, né, Projeto Conquistar Seduc AM, tá bom? Então, façam aí essas anotações, relembrem os assuntos que vocês estudaram e nos veremos. Até mais!